que é a nossa versão decorativa. Mas, a partir dela, ela foi criada com o objetivo de, ao crochetá-la, ativar a nossa intuição mesmo. É esse sentimento que eu quero vir como ser. Representa a nossa expansão de consciência, crescimento, o crescimento do nosso autoconhecimento. Então, ao crochetar, dão essa distância com o dedo indicador, seguram com o dedo médio e o polegar e trabalham aqui. Eu não consigo trabalhar assim. Tenho muita dificuldade para trabalhar assim, mas é uma opção também. Outra opção, tem gente que enrola no dedo o fio um monte de vez e aí, à medida que vai trabalhando, vai soltando esse enrolado. Eu também não consigo trabalhar assim. Eu me adaptei realmente daquela forma. Segurando os fios com esses 3 dedos de baixo, segurando o trabalho com o indicador e o polegar e trabalhando aqui. Eu também gosto de, às vezes, dar uma laçadinha no dedinho antes de segurar o fio, porque facilita para deixar o fio um pouco mais fluido no movimento, sabe? Porque você não pode nem segurar com força, senão você não vai conseguir puxar esse fio para dentro fazendo muita força. E também não pode deixar ele solto, senão ele não vem, ele escapa. Então precisa treinar bastante mesmo. Lembra que é com a prática que você vai ganhar fluidez e que você vai conseguir mesmo fazer o crochê. Então treina bastante. E é isso. Então o primeiro ponto, depois de aprender o nó corrediço, o ponto que é a base do crochê praticamente, um dos fundamentos mesmo e que vai te proporcionar aprender todos os outros, é a correntinha. Todos os pontos do crochê você trabalha assim, buscando o fio lá atrás do trabalho e puxando ele para frente. A correntinha é exatamente esse movimento. Você passa com a agulha por baixo do fio e puxa ele por dentro da laçadinha, que já estava na agulha. Então é simplesmente esse movimento. Pega o fio lá atrás, puxa ele para frente. Pega o fio lá atrás, puxa ele para frente. E isso aqui você pode fazer realmente muito, muito, muito. Você vê que ele forma como se fosse uma correntinha mesmo. Linhos que passam um dentro do outro. E os meus estão aqui bem uniformes, praticamente todos do mesmo tamanho. Pode ser que no começo o seu fique cada um de um tamanho e tá tudo bem. É por isso que você precisa praticar mesmo fazendo isso muitas vezes. Pode fazer metros e metros de correntinha. Quando eu era criança, eu fazia esse montão de correntinha e aí enfeitava, fazia pulseirinha, colarzinho, todo mundo saía com pulseira e colar de correntinha. E uma coisa muito importante que você precisa saber é que a gente sempre passa a agulha por baixo do fio para trazer ele para frente, tá? Esse gancho, quando você vai trazer ele para dentro do trabalho, ele precisa estar apontado para baixo. Se ele estiver para o lado, ele não passa. Se ele estiver para cima, ele também não passa. Então, quando você vai fazer esse movimento de passar mesmo dentro do trabalho, o gancho tem que estar apontado para baixo. Então, lembra de sempre fazer um movimento, um jogo aqui com a agulha de trazer esse gancho para baixo. Se você observar, eu tô sempre subindo a minha base de apoio ali nas correntinhas, porque quando a gente segura bem pertinho de onde a gente está trabalhando, a gente tem mais precisão no nosso movimento mesmo. Então, vai subindo a sua pega ali para trabalhos retangulares, retos. A gente trabalha assim, carreiras de ida e de volta. A gente vai ver o ponto baixo. A alcinha que tá na agulha, a gente nunca conta. Então, aqui eu tenho uma próxima correntinha, que é essa alcinha aqui. Eu não vou trabalhar nela. Como a gente vai fazer o ponto baixo agora, eu vou trabalhar na segunda correntinha. Então, o ponto baixo é o seguinte, a gente introduz a agulha dentro do espaço que a gente vai trabalhar, pega o fio lá atrás e puxa ele para frente. Fiquei com 2 alcinhas na agulha. Pego o fio e tiro essas 2 alcinhas.
voltei a ter uma alcinha só na agulha. Quando a gente tem uma alcinha só na agulha, é um bom sinal de que a gente já terminou o ponto. Vamos fazer mais uma vez. Vou para o próximo espaço, para a próxima alcinha, introduzo a agulha, puxo o fio. Pego novamente o fio, tiro as duas alcinhas. Mais uma vez, introduzo a agulha lá no trabalho, puxo o fio. Pego o fio, tiro as duas alcinhas. Voltei a ter uma alcinha só na agulha. Quando a gente tem uma alcinha só na agulha, é um bom sinal de que a gente já terminou o ponto. Vamos fazer mais uma vez. Vou para o próximo espaço, para a próxima alcinha, introduzo a agulha, puxo o fio. Pego novamente o fio, tiro as duas alcinhas. Mais uma vez, introduzo a agulha lá no trabalho, puxo o fio. Pego o fio, tiro as duas alcinhas. O ponto baixo, ele forma como se fosse um coraçãozinho aqui e a cabecinha do ponto, um outro coraçãozinho aqui em cima. Então, essas duas alcinhas é a cabeça do ponto, que geralmente é o que a gente usa como base do trabalho da próxima carreira. Então, o ponto baixo, ele tem esse nome porque ele é baixinho. Ele forma um coraçãozinho aqui e tem a cabecinha, que é um outro coraçãozinho em cima do trabalho. O próximo ponto, que a gente vai usar inclusive bastante na nossa mandalescência, é o meio ponto alto. O meio ponto alto, antes da gente introduzir a agulha no ponto base, a gente vai laçar, a gente vai fazer essa voltinha aqui na agulha. Agora sim, a gente introduz lá no ponto de base, vai puxar o fio, ficou com 3 alcinhas, pega o fio novamente, tira todo mundo junto. Esse é o meio ponto alto, então vamos fazer de novo. Laça, introduz no ponto de base, puxa o fio. Ficou com 3 laçadinhas na agulha. Pega o fio, tira todo mundo junto. Mais uma vez. Lacei, introduzi a agulha no ponto de base, puxei o fio. Laça, tira todo mundo junto. Agora, você pode ver que ele é um pouquinho mais alto que o ponto baixo e tem uma laçadinha, como se fosse um desenho aqui no ponto. Mas a cabecinha continua a mesma, ó. Se você olhar de cima, a cabecinha dos pontos parece a nossa correntinha, ó. O próximo ponto é o ponto alto. Então, a gente vai laçar, igual a gente fez no meio ponto alto. Vai introduzir a agulha lá no ponto de base e vai puxar o fio. Só que agora a gente vai tirar de 2 em 2 alcinhas. Então, peguei o fio, tirei 2, fiquei com 2. Peguei o fio, tirei 2, acabei o ponto. Mais uma vez, laço, introduzo a agulha no ponto de base e puxei o fio. Lacei, tirei 2, lacei, tirei 2. E de novo, lacei, introduzi a agulha no trabalho, no ponto de base, puxei o fio. Lacei, tiro 2, lacei, tiro 2. E olha que legal! Os pontos no crochê, eles têm um nome exatamente de acordo com a alturinha deles, ó. Ponto baixo, baixinho aqui, a gente fez 3 pontos baixos. Meio ponto alto é um ponto médio aqui, de altura média. E o ponto alto é o ponto mais alto aqui desses 3. Então, você consegue fazer a relação do nome com o visual que esse ponto proporciona. E você também consegue fazer uma relação do nome da imagem que o ponto produz com o símbolo que ele tem na leitura de gráficos. Aqui eu vou fazer mais um pouquinho de ponto alto para mostrar para você como que é feito os trabalhos retos, né? Que a gente chama os retangulares, os quadrados, que não sejam os circulares ou os amigurumis, por exemplo, né?
Então, aqui eu trabalhei todas as correntinhas como base do trabalho e cheguei aqui ao fim da carreira. No crochê reto, quando a gente chega ao fim da carreira, a gente faz o quê? A gente vira o trabalho e volta trabalhando na cabecinha dos pontos. E o que que acontece? Cada ponto ele tem uma altura diferente, como a gente viu aqui no comecinho da carreira, onde a gente fez o ponto baixo, meio ponto alto e o ponto alto. Então, para fazer essa virada, a gente precisa também subir uma quantidade de correntinhas que seja respectiva ao ponto que você vai fazer agora ao virar o trabalho. Então, se você for trabalhar na próxima carreira com ponto baixo, você vai fazer uma correntinha, porque o ponto baixo, a altura do ponto baixo equivale a uma correntinha para cima. E aí sim, você pode virar o trabalho e fazer os seus pontos baixos na cabecinha do ponto de base, que foi o que eu mostrei do outro lado. Então, a cabecinha do ponto é esse coraçãozinho. Então, você introduz a agulha nesse coração, puxa o fio, laça e tira os dois se você for trabalhar com ponto baixo. Se você for voltar essa carreira com meio ponto alto, você sobe duas correntinhas. E se for trabalhar com ponto alto, você sobe 3. Então, 3 correntinhas equivalem a um ponto alto. Aí sim eu posso laçar e trabalhar o ponto alto da mesma forma que a gente fez do outro lado, pegando a cabecinha que eu quero mostrar para você como faz. Para você, se quiser, já ir treinando aí. Então, vou fazer uma correntinha só para dar um espacinho. O ponto puff que a gente usa na mandalescência é com 5 laçadas, mas você pode fazer com menos, pode fazer com mais também. Quanto mais laçada você fizer, mais gordinho fica o ponto. Então, aqui eu tô usando sempre 5 laçadas. A gente vai laçar o fio, introduz a agulha no ponto de base, puxa o fio. E pode dar essa esticadinha aqui, para ele ficar bem altinho, porque é essa distância que vai ser o tamanho, né, a altura do ponto. Então, eu fiz isso a primeira vez, vou laçar, vou repetir esse movimento. Introduz a agulha no ponto de base, puxei o fio. E vou fazer isso 5 vezes, então, eu já fiz 2, lacei, introduzi, sempre introduzindo no mesmo ponto de base, puxei. 3, lacei, introduzi a agulha, puxei o fio. 4 e por último, lacei, introduzi a agulha, puxei o fio, fiz 5 laçadas. Agora a gente vai laçar e tirar todos esses fios juntos. E nesse movimento você precisa realmente lembrar de deixar o gancho para baixo, porque aqui, como tem muita laçada, se você deixar ele só um pouquinho para o lado, pode enganchar e aí você vai ter que tirar a agulha e fazer todas as laçadas de novo. Mas então, laçou, tira todo mundo junto, deixando somente a alcinha inicial lá da agulha. E agora sim, laça e tira essas duas juntas para formar a cabecinha do ponto. Precisa ter esse coraçãozinho aqui na cabecinha do ponto para indicar que você terminou o ponto. E aí ele fica esse fofura aqui. E é isso, na mandalescência a gente vai fazer 2 pontos puff saindo do mesmo buraquinho, formando esse coraçãozinho gordinho aqui. Então, vamos fazer mais uma vez. Eu vou fazer uma correntinha só para dar um espaço para você enxergar melhor e vou começar novamente um outro ponto puff. Então, lacei, introduzi no ponto de base, puxei o fio. Uma vez, 2 vezes e deixa o fio bem solto, bem soltinho para ele ficar gordinho aqui. 3, 4 e 5. Laça, tira todo mundo junto, laça, fecha o ponto. Olha que belezinha, você pode treinar voltando aqui, só fazendo ponto puff, vai ficar uma amostrinha bem fofa. Se você quiser, você pode fazer, faz uma correntinha, pula um ponto de base, para eles ficarem um pouquinho mais separadinhos assim.
E isso aqui é treino. Então, hoje, sua missão, se você, especialmente, né, é nova no crochê, é treinar os pontos básicos, treinar também esse ponto puff, que é um ponto especial que a gente vai usar na mandala essência. Se você já sabe fazer crochê, você diferentes de como iniciar os trabalhos circulares. E para isso a gente precisa mesmo fazer uma circunferência que vai ser a base inicial do nosso trabalho. A primeira forma é fazendo o nó corrediço. E algumas correntinhas. Então, digamos que a gente faça 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, fechar essa circunferência com um ponto baixíssimo, que é como se fosse uma correntinha, só que introduzindo a agulha em algum lugar. Então, nesse caso, seria na primeira correntinha. Então, introduzir a agulha lá na primeira correntinha, eu vou puxar esse fio e tirar tudo de uma vez, tanto aonde a gente introduziu a agulha, quanto a correntinha de base. Esse é o ponto baixíssimo, você simplesmente puxa e tira todo mundo. Aqui, a gente já tem uma circunferênciazinha, ó. Então, essa é a primeira forma de começar um trabalho circular. Você faz uma sequência de correntinhas, fecha com ponto baixíssimo e aqui começa a trabalhar usando essa circunferência como base, como a sua base inicial. Aqui está a nossa circunferência inicial usando correntinhas e ponto baixíssimo, que é a nossa primeira forma de iniciar o trabalho circular. A segunda forma, que inclusive é a que eu mais gosto e é a que eu sempre uso, é fazendo o círculo mágico. E eu já vou explicar para você por que é a minha favorita. Então, a gente vai fazer o seguinte. Parece que a gente vai começar fazendo um nó corrediço, mas muda um pouquinho. Então, tô com a ponta do fio aqui na palma da mão, dou uma volta no dedo indicador, introduzo a agulha, puxo esse fio, igualzinho como se a gente fosse fazer o nó corrediço. Só que aqui a gente já precisa fazer uma correntinha nessa alcinha aqui, ó. Então, pode até dar essa torcidinha, puxa o fio e já trava esse círculo mágico com uma correntinha. Tira esse fiozinho de dentro. E aqui é o seu círculo mágico. Ele também abre e diminui de tamanho. E aqui você vai trabalhar dando a volta nele. Então, vamos fazer pontos baixos aqui. Introduzo a agulha nas duas alcinhas, tanto no fiozinho quanto no círculo mesmo. Puxo o fio. Laço, tiro 2. Fiz meu primeiro ponto baixo. Sigo trabalhando sempre correndo esses 2 fiozinhos dentro do ponto, ó. E por que eu prefiro iniciar os meus trabalhos circulares com o círculo mágico? Exatamente porque a gente consegue regular o tamanho desse miolinho. Quando a gente faz as correntinhas e fecha com ponto baixíssimo, ele tem um tamanho estático, você não consegue mudar esse tamanho. Então, pode ser que seu miolinho fique bem abertinho, ou pode ser que ele fique apertadinho, mas você não sabe, porque vai depender da quantidade de pontos que você vai colocar aqui. Já iniciando com um círculo mágico, você consegue determinar o tamanhozinho desse miolinho. Se você quiser deixar ele um pouquinho mais abertinho, você pode. Se você quiser deixar ele bem apertadinho, você também pode, bem fechadinho. Inclusive, eu particularmente gosto de deixar ele bem apertadinho. Geralmente, você quase nem vê, ó, esse miolinho aqui. Eu puxo bem a pontinha do círculo mágico para ficar
bem fechadinho. Mas isso é super pessoal. Eu é que gosto do miolinho fechadinho. Só que de qualquer forma, eu acho que usando o círculo mágico, você tem mais controle de como vai ficar, né, o seu início de trabalho, do que usando as correntinhas e o ponto baixíssimo. Então aqui nesse círculo mágico, eu fiz um monte de ponto baixo, como se fosse a primeira volta dessa mandalinha. Como que eu faço então para fechar essa volta? Com o ponto baixíssimo também. Então, aqui na cabecinha do meu primeiro ponto baixo, eu vou introduzir a agulha na cabecinha do ponto e vou tirar todo mundo junto, que é o ponto baixíssimo. Ó, passei pelo ponto e tirei a alcinha. Tudo de uma vez. E geralmente a gente vai fazer assim, cada volta que a gente terminar da mandala, a gente vai fechar com ponto baixíssimo e começar a seguinte. E, inclusive, acho que vale destacar aqui, o ponto baixíssimo, ele é muito usado para isso, para fechar as voltas e também para dar acabamento, porque ele é um ponto que não tem altura. Então você consegue bordar com ele, fazer desenhos, fazer um acabamento mais bonito em alguma borda, por exemplo. Ele é um ponto bastante usado e aqui nas mandalas a gente vai usar sempre para fechar as voltas. E agora eu tô aqui com as nossas amostrinhas iniciais para te lembrar que, como tudo que é novo pra gente, né, a gente precisa de treino. E isso vale para o crochê também. Então, é com a prática que tudo vai ficar mais fácil, mais gostoso e mais fluido. Então, especialmente para você que está começando agora, manda o medo para bem longe, não se preocupa com os erros. No crochê, se você errar, você desmancha e faz de novo, nem fio você não vai desperdiçar. E lembra que errar faz parte do processo, faz parte de ter a coragem de crochê. Elas podem ser transmitidas de duas formas: ou a receita escrita ou os gráficos de crochê. E eu realmente me encantei pelos gráficos, porque para mim eles transmitem de uma forma mais fácil o que a gente precisa fazer. Por quê? Porque os gráficos, eles dão uma referência visual pra gente. Olha só como a mandala, ela é exatamente o formatinho do gráfico. Quando você tem uma receita escrita, a receita escrita, ela precisa explicar não apenas os pontos que você precisa fazer, mas também precisa explicar aonde esse ponto deve ser feito. O gráfico, ele te dá uma referência visual. Então, só observando o desenho, você já consegue saber aonde você precisa fazer cada ponto em cada volta. E, inclusive, já consegue também saber de uma forma bem prática quantas vezes você vai fazer de repetição. Então, aqui eu tenho a mini mandala essência e o gráfico da mini mandala essência. Olha como ela encaixa perfeitamente. O gráfico, ele é uma forma visual muito fácil da gente entender o que precisa ser feito. O desafio inicial é você memorizar cada ponto, símbolo de cada ponto. Mas aí também, lembra que eu falei lá no início da parte prática? Os símbolos fazem referência ao formatinho do ponto na realidade. Então, é muito prático e você consegue pegar rapidinho como funcionam os gráficos. Então, eu peguei aqui um gráfico um pouco maior para ficar mais fácil de você enxergar aí na sua casa. Aqui estão as legendas, né, os símbolos de cada ponto que a gente está usando na mandala essência. Tudo que está aqui já está também no material de apoio que você recebeu em PDF. Eu quero mostrar aqui como seria a leitura desse gráfico. O início do trabalho, ele é marcado por essa seta vazada. Depois a gente tem aqui o círculo mágico, que é esse círculo com uma setinha. O ponto baixíssimo é representado por um pontinho pintado. A correntinha é representada por esse elo vazado. O ponto baixo é um X. O meio ponto alto é um T, o ponto alto é um T com um corte aqui no meio, que é bem parecido com o desenho do ponto alto real, olha, ele tem esse cortezinho aqui, dois pontos altos fechados juntos. Olha quão representativo é, você sai, tá vazada. Depois a gente tem aqui o círculo mágico, então dois pontos altos fechados juntos.
O ponto puff, olha aqui, ó, com 5 laçadas, você tem 5 tracinhos aqui, saindo do mesmo ponto de base. E a cabecinha do ponto. Esse tracinho vertical em cima dos pontos é como se fosse a cabecinha do ponto. E aí, o início do trabalho é essa seta, então, vazada, e o final do trabalho se dá com essa seta preenchida. Então, como seria a leitura desse gráfico da mini mandala essência? A gente começa aqui nessa seta vazada, no círculo mágico, fazendo 2 correntinhas, olha os elinhos aqui, ó, para subir a altura desse início de trabalho, e um ponto alto aqui para fechar junto. Inclusive, a gente fez 2 correntinhas exatamente porque a gente quer representar 2 pontos altos fechados juntos. Então, fica melhor acomodado 2 correntinhas ao invés de 3, caso você ainda não tenha. Yay, a horinha! Tenho certeza!